Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma live sobre o livro Fátima, o qual narra as aparições de Nossa Senhora em Fátima, em Portugal. Hoje nós vamos falar sobre Santa Jacinta Marto, irmã de Francisco Marto. Mas antes de iniciarmos, eu quero te convidar para curtir, compartilhar essa live e se inscrever no canal Mãe Santíssima 2023 no YouTube. Jacinta é a filha mais nova da família Marto. Ela nasceu em 11 de março de 1910. Era uma menina viva, espontânea, alegre, mas gostava de ter seus desejos realizados. Quando alguma coisa saía fora da sua vontade, contra o que ela queria, logo ela já emburrava e amarrava seu burrinho lá no canto e não conversava com ninguém. Então ela era uma criança, a modo brasileiro de dizer, manhosa, caprichosa. Então ela não gostava de jeito nenhum de ser contrariada. Santa Jacinta, ela desde que aconteceu as aparições do anjo e de Nossa Senhora, ela se tornou uma criança extremamente sensível à paixão e ao sofrimento de Jesus. Antes ela já era, porque ela sempre chorava ao escutar as histórias sobre o sofrimento de Nosso Senhor. E depois das aparições ela se tornou ainda mais sensível a essa paixão e a essas dores. Jacinta ficou simplesmente encantada com as aparições de Nossa Senhora. O tempo todo, depois que ela a viu a primeira vez, o tempo todo ela falava: ai, que senhora tão linda, ai, que senhora mais bonita. Tanto é que ela ficou tão cheia, tão deslumbrada com tudo que ela estava vivendo, que ela não suportava esconder aquele segredo. Ela logo já contava, porque a ansiedade era grande e ela não aguentava guardar, mesmo tendo combinado com o seu irmão e com a sua prima de que não contaria a ninguém sobre as aparições. Jacinta gostava muito de ir à igreja rezar diante de Jesus escondido. Por que era Jesus escondido? Ela, numa data ocasião, época de Corpus Christi, ia ter a festa na cidade e todos iam jogar pétalas nas ruas para Jesus passar, Jesus Eucarístico passar. E Jacinta ficou responsável por jogar as pétalas de rosas no caminho de Jesus quando ele estivesse passando. E chegou o momento que Jesus veio passando com as pessoas, a procissão, e Jacinta parada com a cesta de flores. E nada que os meninos fizessem lá na frente dela não despertava ela para jogar. Ao final perguntaram para ela: mas por que você não jogou as pétalas de flores para Jesus passar? Ela disse: eu não o vi, eu esperei por ele e ele não veio. E aí foi que Francisco explicou para ela que Jesus estava escondido na hóstia consagrada. E aí colocaram então o nome de Jesus Eucarístico de Jesus escondido. E ela gostava muito de ir rezar aos pés de Jesus escondido. E cumprindo a vontade de Nossa Senhora, que pediu a eles muito sacrifício e muitas orações, Jacinta era dada especialmente aos sacrifícios. Então ela chegou a amarrar uma corda muito áspera e grossa na cintura, da qual arrancava sangue, machucava, até que um dia Nossa Senhora pediu para deixar essa corda na cintura somente durante o dia. E disse a ela que era a vontade de Jesus, que ela não se sacrificasse enquanto dormia. Jacinta jogava o seu lanche para os animais, para então jejuar. Jacinta comia frutas amargas da floresta, da mata. Ela comia essas frutas amargas, terríveis, um sabor horrível. E quando Lúcia perguntava: por que você está comendo algo tão ruim? Ela dizia que era justamente
por amargar que ela comia, para a conversão dos pecadores. Então, eles tinham essa missão de salvar as almas dos pecadores. A oração deles, a intercessão deles era para a conversão dos pecadores. E Santa Jacinta se dedicou de forma muito especial ao sacrifício pelos pecadores. Ela gostava muito de dançar, porque era uma criança muito espontânea, gostava de festa. Até isso ela parou de fazer em sacrifício pelos pecadores. Depois de ter a visão de um Papa sofrendo, que ela uma certa vez viu o Papa sofrendo muito, com as mãos no rosto, chorando muito, ela passou a oferecer seus sacrifícios também pelo Pontífice. E um dia ela disse: quem me dera ver o Santo Padre. Vem cá tanta gente e o Santo Padre nunca vem. Ela nem podia imaginar quantos papas passariam por Fátima num futuro breve e que Lúcia os conheceria a todos, né? Então, o local onde eles realizavam ali as brincadeiras, onde eles se divertiam enquanto os animais pastavam, foi o local da primeira aparição, em 13 de maio de 1917. Exatamente onde, muitos anos depois, foi lançada a pedra fundamental da Basílica de Nossa Senhora de Fátima. Nos fins de outubro de 1918, foi a vez de Jacinta adoecer com a gripe espanhola. E aí já começou, então, a se cumprir as profecias que Nossa Senhora tinha feito a ela. Jacinta sofreu muito e em meados de janeiro de 1919, ainda acamada, ela alegava receber uma nova visita de Nossa Senhora, que anunciou que em breve buscaria Francisco e levaria para o céu, e logo ela iria ser hospitalizada e que também Nossa Senhora iria buscá-la, mas que antes disso ela passaria por muitas provações antes da sua partida definitiva. Então, depois de 3 meses da morte do seu irmão Francisco, Jacinta realmente ficou ruim demais da gripe e das suas consequências e foi levada em estado grave por causa de uma infecção na pleura, mesmo motivo pelo qual Joaquim sofria, né? Francisco sofria. E Lúcia foi visitá-la no hospital enquanto ela estava internada e perguntou se ela sofria muito e ouviu a seguinte resposta: sofro sim, mas ofereço tudo pelos pecadores e para reparar o Imaculado Coração de Maria. Então Lúcia visitou mais de uma vez e conversava com ela, conversava sobre as visões de Nossa Senhora. E ela conseguiu, enfim, receber alta desse hospital e voltar para casa. E foi um dia na sua casa que ela teve uma outra visão de Nossa Senhora e que disse para ela que ela seria novamente internada e que dessa vez no hospital em Lisboa e que lá morreria sozinha. Então, quando Lúcia piorou e teve que ser levada para Lisboa, ela já sabia que não voltaria. Chegando lá em Lisboa, não tinha leito disponível naqueles hospitais, porque estavam em meio a uma grande pandemia de gripe espanhola e ainda guerra, então não tinha leito disponível. Assim como nós vivemos aqui em 2019, durante a pandemia da Covid. Não tinha leito e ela acabou tendo que ficar num orfanato chamado Orfanato Nossa Senhora dos Milagres, sendo cuidado pela Madre Maria da Purificação Godinho, a quem ela chamava de madrinha. Lá nesse orfanato, ela recebeu diversas vezes a visita de Nossa Senhora. Inclusive dizia que Nossa Senhora sentava numa cadeira de madeira que tinha ao lado da cama para conversar com ela. E numa dessas ocasiões ela contou que Nossa Senhora comunicou a ela o dia e a hora da sua morte. Tanto é
que quando o médico foi visitá-la no dia anterior, na última visita do dia da sua morte, ele se despediu e disse que amanhã voltaria. E ela disse: amanhã não precisa voltar, eu já não estarei mais aqui. E nesse mesmo dia ela faleceu às 10 horas da noite nesse orfanato. Jacinta, nessa época, numa conversa com a freira, com essa irmã madrinha que cuidava dela no orfanato, ela profetizou: os pecados que mais levam para o inferno são os pecados da carne. Hão de vir umas modas que ofenderão muito ao nosso Senhor. As pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. A igreja não tem moda. Nosso Senhor é sempre o mesmo. Os pecados do mundo são muito grandes. Se os homens soubessem o que é a eternidade, fariam tudo para mudar de vida. Os homens perdem-se porque não pensam na morte do nosso Senhor e não fazem penitência. Então, Jacinta, ela profetizava sobre as visões que ela teve do inferno, sobre o que Nossa Senhora falava com ela para essa irmã. Jacinta então faleceu e 3 dias depois foi sepultada, depois de 3 dias de velório, com uma grande quantidade de pessoas. E durante esse período, as pessoas ficaram assim enternecidas com o velório, porque durante esses 3 dias, Jacinta não mudou a sua feição. Ela não tinha a feição de quem tinha morrido. Ela tinha os lábios rosados, a face rosada e um semblante de alegria de quem dormia. Então todos ficaram impressionados. E além disso, recebia o tempo todo ali durante o velório aquele perfume de flores. Então onde já se viu alguém morto há 3 dias exalando o perfume de flores. Jacinta então foi velada durante todo esse período nesse ar de santidade. E um fato muito curioso que aconteceu no dia da sua morte foi que os sinos da igreja onde ela foi velada, no salão paroquial, os sinos dessa igreja tocaram sem que ninguém estivesse lá para tocar. O único responsável por tocar os sinos da igreja era o sacristão, e ele estava no velório. Quando ele ouviu os sinos tocarem, ele foi então até as escadarias para ver quem estava tocando. Chegando lá, percebeu que estava tudo trancado e que os sinos bateram e badalaram sozinhos, sem que ninguém estivesse lá. Durante o velório, o sacristão tirou uma mecha dos cabelos de Santa Jacinta, que se tornou relíquia depois de um tempo e foi enviado para Fátima por ele, para que recebesse visitas e apreciação do público, Antes de morrer, Jacinta fez mais uma profecia. E ela disse que voltaria a Fátima, com as seguintes palavras: eu voltarei a Fátima, mas somente depois da minha morte. E de fato, depois, no dia 12 de setembro de 1935, seus restos foram exumados e transladados para Fátima. Interessante que ao abrirem o caixão de Santa Jacinta, depois de 15 anos, todos se depararam com um rosto intacto, como se tivesse acabado de falecer. Então o corpo dela é incorrupto e deixou a irmã Lúcia, que ainda era viva na época e estava presente na exumação, admirada ao vê-las, tanto ali a perfeição do seu corpo, quanto as fotos enviadas para ela pelo bispo. Então, Santa Jacinta teve a graça da incorruptibilidade do seu corpo, porque era santa e morreu com ares de santidade. Então, esses são os 3 pastorinhos que fizeram parte da aparição de Nossa Senhora em Fátima. A todos eles, Nossa Senhora pediu que rezasse o terço diário, que se sacrificassem, fizessem penitências o mais frequente possível e que rezassem muito, muito pelas almas, pelos pecadores,
pela conversão dos pecadores. Agradeço a todos vocês, até a próxima live.